E aí, galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar do desenvolvimento das primeiras civilizações depois do período pré-histórico. Então a gente vai começar falando das civilizações ali que se desenvolveram através das margens dos rios Nilo, Eufrates e Tigre, beleza? É importante a gente começar falando do Antigo Egito, depois a gente vai para a Mesopotâmia. Dependendo da duração aqui, eu vou entrar na Fenícia, Palestina e Pérsia, beleza? Mas daí até o final do vídeo eu vou avisando para vocês em qual que a gente está entrando e qual que vai ficar para a próxima aula. Vamos lá então? Bom, pessoal, é o seguinte. Quando a gente é questionado em Enem e alguns vestibulares sobre a questão do desenvolvimento da civilização egípcia, a gente tem que prestar atenção que o maior número de questões se concentra no desenvolvimento dessa sociedade e na questão econômica, na questão política, na questão cultural, tá? Então, pelo maior índice de questões nesse nicho, eu vou focar nesses nichos. Os detalhes dos períodos ali do Egito Antigo, eu vou passar os resumos em PDF para vocês, quem está no grupo vai receber, tá? E o foco dos vídeos aqui vai ser nas questões mais globalizadas, tá bom? Para a gente entender o desenvolvimento dessa sociedade. A mesma coisa na questão da Mesopotâmia, tá bom? Então vamos lá. O Egito Antigo. Quando a gente fala nessas aulas, vocês devem ter ouvido de vários professores a seguinte frase: o Egito é uma dádiva do Nilo. As cheias do Nilo são regulares nessa época, tá? Então, a gente fala de uma das civilizações mais longínquas da humanidade, de aproximadamente ali 3.000 anos, tá? Contando depois da unificação, beleza? Se a gente contar antes, vai muito mais. A gente percebe a importância do Rio Nilo para essa população quando a gente vê os termos que eram utilizados para designar o Rio Nilo. Por exemplo, eles chamavam de Kemet. O que era Kemet? Significava terra negra ou terra fértil, tá? Era uma palavra para chamar ali os territórios que se situavam às margens do Rio Nilo. Outro termo que eles utilizavam naquela época era Dexerete ou Dexerete, como preferir, que significava terra vermelha, ou seja, as terras que se situavam ao redor do Nilo, elas eram desérticas, por isso terra vermelha, onde eles costumavam enterrar os mortos e procurar metais preciosos. Então, falando nesse contexto, a gente tem o Egito Antigo e a Mesopotâmia como as principais civilizações desse período, tá? Então, o local que hoje a gente chama como Oriente Médio seria o local onde eles viveram. Esses locais correspondem a, hoje em dia, Turquia, Síria, Iraque, Líbano, Israel, Irã e o Egito atual. Beleza? Vamos para a próxima, então. Pensando nas cheias regulares do Nilo, então a gente chega à conclusão de que essas civilizações conseguiram ficar nessa região por muito e muito, muito tempo, beleza? Então, isso foi de suma importância para o desenvolvimento da civilização egípcia nesse local, tá? Agora a gente vai entrar na questão da sociedade, como é que funcionava a sociedade no Egito Antigo. Quando a gente fala de sociedade no Egito Antigo, a gente chega
no termo sociedade de castas. O que isso quer dizer? Quer dizer que para um indivíduo pular de uma posição social para outra era praticamente impossível, tá? Por que isso? Porque para eles contava muito a questão da hereditariedade. Então, se você não tinha uma hereditariedade, se você não vinha de uma família nobre, você não tinha o porquê elevar a sua posição social. Os camponeses, os servos, os escravos iam ser sempre os mesmos, tá? Então, assim, a linhagem para eles era tudo. Isso depois explica, quando a gente entrar ali na parte da religião, a questão dos cultos, a questão das pirâmides para os faraós e tudo mais. Pensando numa pirâmide, que vai ser colocada aqui ao lado para vocês, no topo dela a gente vai ter sempre o faraó. Em seguida do faraó, vai vir um supervisor do reino que se chama vizir, tá? Esse vizir, normalmente, ele vai ser da família desse faraó. Depois a gente tem os nobres e os sacerdotes. Depois a gente tem os escribas, que eram responsáveis pelas escritas, e os soldados. Depois a gente tem os artesãos e os comerciantes e, por último, os camponeses e os servos, tá? Isso é basicamente como a sociedade se delimitava e se definia ali no Antigo Egito. Então a gente vê a diferenciação social que existia lá. Agora, falando da economia, a gente sabe já a questão da regularidade das cheias do Rio Nilo. Então, a gente já, obviamente, já pensa que a agricultura foi a base da economia deles, beleza. Mas a gente tem a questão do transporte no rio, a irrigação e a pesca, tá? A irrigação para fazer as colheitas, né? Para plantar, para o plantio, e a atividade pesqueira, que é também muito utilizada por eles. Mas existem outras bases da economia egípcia. Que bases são essas? Por exemplo, a domesticação de animais já era relevante para eles, antes mesmo da unificação política do Egito. Então, a criação de bovinos, ovinos, suínos, caprinos, gansos e patos era muito comum no Antigo Egito, tá? Outra coisa que é importante a gente falar aqui é a relação deles com os animais. A espiritualidade egípcia era muito ligada com os animais. Vocês podem ver ali depois que os deuses do Antigo Egito, muitos tinham as características de animais, tá? Então, os animais para eles eram muito importantes. Tinham um alto poder simbólico, a gente pode dizer assim. E por fim, a economia deles também era baseada na busca por minérios. Então, os metais preciosos, o ouro, eles tinham tanto que os excedentes eram vendidos, tá? Quando a gente vê a história em datação ali por períodos, a gente vê que aconteceu na pirâmide de Quéops, foi a primeira feita em ouro maciço. Então pensa no tamanho daquela pirâmide feita em ouro maciço. Esse ouro mais tarde ele foi roubado por saqueadores de tumbas, né? Então hoje em dia não existe mais lá. Mas se a gente vê ali os períodos, estudar tudo que aconteceu, a gente vai chegar nessa pirâmide de Quéops, que foi totalmente, né, banhada ali a ouro maciço, beleza? A religião. Os antigos egípcios eram essencialmente politeístas.
mas ocorreram exceções. Que exceções? Então, o que é exceção? Exceção não é regra, tá? Uma exceção que a gente pode destacar foi quando o faraó Amenófis IV oficializou o monoteísmo. Mas se a gente for estudar na história, por que ele fez isso? Porque ele acreditava só em um Deus? Não. Porque assim ele tirou o poder dos sacerdotes e concentrou a ele. O faraó no Egito era visto como um Deus. Então, se ele fosse o único Deus, ele mantém o poder de tudo. Então, a partir do culto do deus Atum, ele conseguiu implantar o monoteísmo. Tanto que ele trocou o nome dele depois para Akhenaton. Beleza? Então, o cenário político na época se concentrava nele. Ele foi muito esperto, tá? Hoje em dia, na tumba dele, tem todos os desenhos, né, que eles faziam na época. A gente já vai falar disso. E eu vou botar aqui para vocês do deus do faraó Akhenaton. E o deus Atum nada mais era do que o deus Sol, ou seja, o círculo solar. Beleza? Então, quando a gente fala em religião, aspectos dos deuses, a gente vê que existem 3 formas básicas, tá? A antropomórfica, que é a forma humana, tá? Antroposomórfica, que seria a forma híbrida, ou seja, o deus ele pode ser humano misturado com leão, como a gente vê em alguns, né? Ou misturado com um gato, um lobo, e assim por diante. E a forma zoomórfica, ou seja, seria a forma de animal mesmo, tá? Então, ali, os deuses, os próprios faraós, sempre vão estar diante de um desses tipos de forma, tá? Então, a parte da religião, a gente tem que falar a questão de que ela era um dos pilares mais importantes dessa civilização. Mas por quê? E como a gente vê isso? Porque eles cultuavam os túmulos pensando na vida eterna. O que caracteriza isso é a questão da mumificação, só que a mumificação ela aconteceu mais no final ali da civilização, tá? No começo eles não tinham desenvolvido essa técnica. E a questão de fazer as pirâmides. As pirâmides seriam para quê? Para colocar os deuses, né? Os faraós, que eram vistos como os deuses, dentro dessas pirâmides, com todo o ouro, riqueza que eles obtinham durante o seu reinado lá. E assim eles eram cultuados dentro daquela pirâmide e mumificados, e seus corpos ficavam lá dentro, certo? Então aí a gente vê a importância mística dos egípcios. Mas as pirâmides, elas foram desenvolvidas no final. Então, se a gente pensar, antes das pirâmides eram as mastabas, que eram bancos de lama, então as pessoas eram enterradas ali, né? E tinha a pirâmide escalonada, que a construção mais famosa desse tipo foi arquitetada pelo arquiteto chamado Imhotep, beleza? Depois disso a gente chega nas pirâmides lisas que a gente conhece até hoje. Mas professora, quando eles faziam essas pirâmides, o que as pessoas não iam lá roubar, né, as riquezas que eram deixadas lá e tudo mais? Sim, então eles passaram a fazer as pirâmides dos faraós e de suas famílias no Vale dos Reis, que se chamava, que era um local mais escondido para evitar esse tipo de roubo. E os elementos mais valiosos acompanhavam sim essas tumbas.
Então, o que vocês mais ouvem falar sobre a civilização egípcia, basicamente é o designer dessas pirâmides, construções gigantescas, e a seguinte pergunta, né? Como eles conseguiam chegar nisso? Então, são perguntas que até hoje não se tem resposta, só se tem hipóteses, né? De fato, não é o que aconteceu, a gente não sabe o que aconteceu. E a questão da mumificação, né? Como é que eles conseguiram chegar nisso? Até tem uma série bem legal que eu acompanho praticamente desde a minha adolescência. Olha que eu já tenho uma certa idade, até não parece, mas tem, que é chamada Alienígenas do Passado, passa no History Channel. Então eles têm várias explicações místicas, eles relacionam com questão extraterrestre e tudo mais que não vem ao caso aqui na aula. Mas é bem interessante porque eles mostram essas pirâmides, eles entram nos locais e se tem essa dúvida, né? Mas como conseguiram isso? Naquela época não tinha guindaste, não tinha tecnologia avançada assim. Então é bem legal ver esses documentários e se pensar nessa questão que até hoje a gente não tem resposta. Quando a gente fala em arquitetura, em arte egípcia, a gente tem que pensar que elas se dividem em duas, tá? Uma que vai mostrar os afazeres do dia a dia e outra que basicamente mostra os cultos aos mortos, tá? Então, basicamente são esses desenhos que são encontrados, se vocês jogarem ali no Google e procurarem, vocês vão ver que sempre se relaciona a isso. Uma vai ser as práticas do dia a dia, eles fazendo artesanato, eles na colheita, eles cuidando dos animais, e outras são a questão da cultuação da religião, da memória dos mortos, tá bom? Então é bem simples de visualizar, não tem segredo, é só observar bem a imagem. Até muitas questões de Enem, de vestibulares, são interpretações dessas imagens, então fica a dica aí para vocês. Quando a gente fala da escrita egípcia, a gente tem que ter muito no interior da gente que a maior parte aí de documentários e coisas que vocês vão assistir para complementar a aula, né? Ou que o professor passa, enfim, é através de hieróglifos. Então, eles só mostram, na grande maioria, os hieróglifos. Só que a escrita egípcia ela foi evoluindo com o tempo. E existem 3 tipos. Então, hieróglifa é um tipo, que é a escrita religiosa, basicamente, tá? A outra é hierática, ela é uma escrita mais administrativa, então servia para quem administrava ali as riquezas, a política, quem administrava a economia e a sociedade. E a demótica, que é a popular, é uma escrita mais simplificada. Então a gente não pode só falar dos hieróglifos, a gente tem que lembrar dessas outras 2 escritas, tá? Porque foi uma evolução muito importante para os egípcios. Quando a gente fala da civilização egípcia, a gente, como eu falei para vocês, ela é dividida por períodos para ficar mais fácil de estudar. Mas por quê? Porque ela teve cerca de 170 faraós e mais de 30 dinastias. Gente, isso é muita coisa para estudar. Então, dividir a história do Antigo Egito em períodos mais gerais fica mais fácil. E é esse material que eu vou passar para vocês, tá bom? Agora, a gente entra na região da Mesopotâmia. Mesopotâmia, em grego, significa região entre rios, ou região no meio de rios, tá? Aí, a gente vê que essa região, ela é banhada por 2 grandes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, beleza? Essa região da Mesopotâmia, se a gente for ver a questão geográfica hoje em dia,
ela corresponde ao que é hoje o Iraque, o Kuwait, a Síria e a Turquia. Então, uma região bem grande. Quando a gente estudou ali o Paleolítico, a gente viu que aproximadamente ali 14 mil anos antes de Cristo já tinham pequenas comunidades vivendo nesse local. Então, os primeiros assentamentos começam já na região paleolítica, no período paleolítico, na região da Mesopotâmia. Então, ali, 5 mil anos ali mais tarde, depois desses 14 mil anos antes de Cristo, é que começou a domesticação de animais e a agricultura nessa região. Então, a gente entra no período neolítico ou Revolução Neolítica, tá bom? É muito comum, quando se estuda a Mesopotâmia, se cometer o seguinte erro: achar que lá existia só um povo. Só que, na verdade, existiam diversos povos naquela região. Lá se situavam os sumérios, os assírios, os amoritas, os caldeus e os acádios, beleza? Então, assim, eles viviam lá naquela mesma região, mas eram divididos entre si. Então, é muito comum a gente associar também em livros e tudo mais que vocês forem ler, os babilônios com a Mesopotâmia. Mas o que representa os babilônios ali é os amoritas e os caldeus, tá? E também tem a região suméria, os povos sumérios, que ali se encontravam, beleza? Então é muito comum a gente ver esses termos nas leituras que a gente fizer, mas se a gente for estudar os povos que haviam lá, são esses 5 povos, tá? Sumérios, assírios, amoritas, caldeus e acádios. Quando a gente fala dos sumérios, também é importante vocês saberem que eles habitavam o sul da Mesopotâmia, que foi o local onde surgiu a primeira civilização lá, tá bom? Então, essa introdução é básica, mas é só para a gente se situar e saber as fontes que a gente busca ali interpretar o que está escrito. Então, pessoal, a região da Mesopotâmia, ela carrega uma força histórica muito importante, é o berço da civilização. Foi lá na Baixa Mesopotâmia, na região centro-sul, que se constituíram as primeiras civilizações, por volta de 6 mil anos antes de Cristo. As cidades e estados como Ur, Uruk, Nippur e Lhasa surgiram ali naquela região, principalmente pelo grande abrigo natural que ali se tem, tá? Então, a sociedade ali, ela girava em torno de plantações através da água que se dispunha naquele local. Mas a gente tem que lembrar que, diferente do Egito, que a gente acabou de estudar, as cheias aqui são irregulares e imprevisíveis, tá? Então, eles tiveram, para desenvolver toda essa civilização ali, eles tiveram que desenvolver certas construções, como barragens, canais de irrigação, pequenos reservatórios, para acabar com o problema das cheias, tá? Digamos que eles não conseguiram acabar, mas eles conseguiram controlar muito bem. Muitos estudiosos dizem que esse controle, essas habilidades só foram construídas depois do período helenístico. Durante o período helenístico. Então, a gente tem que saber que essas estruturas foram feitas depois de muitas cheias, muitas inundações, e é aí que a gente entra naquelas histórias depois, mais tarde, bíblicas, né? Mas, enfim, não vamos entrar nisso agora, tá? Agora a gente fala das... Então, ali se concentrou e se desenvolveu várias cidades-estados, cujo o poder político, ele era também de cunho religioso, então sempre era de origem divina.
não possuía uma unidade política, tá? Eram várias ali, eram várias comunidades. Elas faziam alianças e desfaziam de acordo com as guerras que se tinha naquele local. Era um local de diversas invasões, porque existiam muitos povos lá ao redor que foram descobrindo, e isso faz parte do cenário histórico da Mesopotâmia. O que costuma cair muito nas provas é a questão das invenções, as contribuições desses povos para com a evolução da humanidade. Então, ali entre 6.000 e 5.000 a.C., a gente tem a invenção do arado. Tá? Vou botar uma fotinha ali para vocês. 5.000 a.C., as primeiras aldeias se formaram. 3.000 a.C., a criação das primeiras cidades-estados. Gente, essas datas são aproximadas, tá? Pode ter variação aí entre uma literatura e outra. A escrita e o sistema de numeração tiveram alta relevância ali. Então, a gente vai entrar nela agora. Então, a base da economia deles era a agricultura, tá? Era o que movimentava ali. A criação também de carneiros, bois, patos, burros e gansos era bem grande. O comércio já existia ali e era bem movimentado, mas tal serviço era designado aos funcionários que serviam a monarquia teocrática que existia ali naquela época, tá? Então era tudo de maneira muito organizada. Eles compravam e vendiam produtos como marfim, perfumes, tecidos, pedras preciosas, madeira, estanho, cobre, em países como Índia e Líbano, tá? Então, a gente já vê ali um intercâmbio cultural acontecendo. E é interessante também que tem estudos que dizem que na Mesopotâmia, ali na região sul, inexistia metais. Mas como é que eles foram encontrados em diversas construções ali que foram feitas há mais de 2.000 anos antes de Cristo? Então, a única forma de se explicar isso é o intercâmbio cultural que já acontecia ali. Então, eles possuíam relações comerciais, a gente já pode dizer assim, tá? Com a civilização do Vale do Indo e com a Índia, beleza? Então, os excedentes ali na Mesopotâmia eram comercializados através de funcionários oficiais do governo, beleza? Então, essa região também, a Mesopotâmia, ela costumava imperar a lógica de dominação. Então, várias invasões, sempre por dominação ali das cidades. Na questão da religião na Mesopotâmia, é interessante saber que os templos eram restritos aos sacerdotes, tá? Os deuses emprestavam aos camponeses animais, ferramentas, terras, tá? Então sempre era algo vindo dos deuses. E vale lembrar que o empurrão religioso ali foi muito grande com relação à escrita, tá? Ou seja, foi a religião que incentivou, né, os sacerdotes ali a desenvolver a escrita. Basicamente, falando um pouquinho de como era o politeísmo ali na Mesopotâmia, ele era dividido basicamente sempre entre o bem e o mal. Então, os deuses eram os deuses bons e os ruins, né? As divindades, então, elas eram bem demarcadas. Os deuses eram o quê? Forças da natureza, astros, tudo que explicava o sobrenatural. Por exemplo, os demônios. Como na mitologia grega, os deuses mais fortes, mais poderosos eram associados a figuras masculinas, nunca femininas, tá? Isso é uma coisa que a gente já teve origem lá na Mesopotâmia. E por último, vale ressaltar o mais conhecido Código de Hammurabi, que foi desenvolvido pelo rei Hammurabi. Então, gente, esse código, ele era... A punição sempre seria igualmente ao crime, beleza? Então, assim, igualmente e equivalente, né? A gente pode usar a palavra equivalente para ser mais nítido isso, né? Então, os crimes dependiam de
se fossem crimes de herança, de família, de adultério, as punições seriam sempre iguais. Então, assim, essas são as partes mais importantes. Hoje a gente vai ficar realmente só com Egito e Mesopotâmia, porque eu acabei falando um pouquinho a mais do que deveria até para vocês. Mas se vocês forem procurar na literatura, tem muito mais sobre esses dois povos, tá? Foram então os povos, um dos primeiros povos que mais influenciaram ali a nossa história e o desenvolvimento das nossas religiões e tudo mais, tá? Da nossa sociedade. A gente já começa a ver relação comercial ali na região da Mesopotâmia, que até então era algo menos desenvolvido, tá? E por hoje é isso. Dá um like aí, curte o nosso conteúdo. Semana que vem tem mais aulas, tá? A gente vai entrar daí nos outros povos aqui para finalizar essa parte. Mas, entre outras aulas ali que a gente tem para vencer, quem está no grupo do WhatsApp tem o planejamento, tem os resumos a mais ali que eu passo para vocês, tá? Tem mapa mental ali de vez em quando. E é isso, gente. Lembrando que quem não está no nosso grupo de WhatsApp, no nosso Instagram tem um destaquezinho lá que tem o link do grupo, tá? Muito obrigada e até a próxima.